Vamos contar mais uma história para as crianças? Vamos. E como sempre, a gente tirou a história de onde? Daqui da Bíblia, né? Está lá em Isaías 40, verso 31, que diz assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você lembra que a gente já estava contando as histórias dos gêmeos, né? Esaú e Jacó. E aí eles se reconciliaram, né? Só que Jacó, ele voltou e reencontrou com seu pai, chamado Isaac. Só que ele já estava, Rodrigo, bem velhinho. E o seu pai perdoou ele, porque ele enganou seu pai. Lembra que ele enganou seu pai? Há muitos anos atrás? Então, a partir daí, ele teve 12 filhos, o Jacó. Já pensou? Você com um monte de irmão. Você me ajuda aqui a mostrar? Sim. Olha só. Já pensou? Estica aí, Rodrigo. Eita. Vamos contar. Rapaz, isso aqui é irmão. Já pensou? 12 filhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos. Só que 10 deles já eram adultos. E 2, eles eram menores. José, que é quem eu quero contar para as nossas crianças hoje, em especial de José, ele era um adolescente. Um pouquinho mais velho do que você. E tinha o irmão mais novo, que era Benjamim. Só que a mãe morreu. A mãe dele faleceu. Só que você lembra da regra divina? Qual é a regra divina? Que os pais têm que amar como os filhos? De maneira igual. O pai e a mãe não podem amar. Eu vou amar mais meu filho que nasceu depois do que o filho que nasceu primeiro. Não. Os pais têm que amar os filhos de forma igual, né, Rodrigo? Só que ele gostava mais de José e de Benjamim, porque era o filho da esposa que ele realmente amava. Tanto que, lembra quem era primogênito também? Ganhava a bênção primeiro. Se ele pudesse, Jacó, se pudesse, eu tenho certeza, crianças, que ele daria a bênção da primogenitura para José. Aí os irmãos ficaram furiosos assim com ele, sabe, Rodrigo? E Jacó pegou Rodrigo, olha só, e fez uma túnica bem bonita, bem colorida. Deixa eu botar aqui em você, Rodrigo. Você vai ser meu José hoje. E aí botou essa túnica. Só que José, ele era um rapaz que amava muito a Deus e obedecia a Deus. Só que teve uma vez, Rodrigo, que os irmãos dele, eles saíram, eles sempre saíam, né, pra caçar e tudo, pra plantar. Teve uma vez que o pai dele pegou e pediu pra ele sair. Só que eles saíram e ele pediu, olha, José, você tem que ir atrás dele. Só que antes disso, ele teve um sonho. 2 sonhos, na verdade. Um sonho era que tinham 12, os irmãos estavam plantando 12 feixes de trigo. Só que esses feixes de trigo, Rodrigo, se inclinavam perante o trigo de José. E isso ele contou para eles. E o segundo sonho era que tinha o sol, a lua, né? E as estrelas, igual o número dos irmãos de José, também todas se curvavam perante ele. Aí os irmãos ficaram, meu Deus, então ele tá se achando, vamos dizer, né? Na linguagem de hoje. Isso. Né? E aí o pai pegou e Depende pediu. do contexto que eles usam. Isso. Só que aí o pai pegou e disse, olha, vá lá, eu quero notícias dos seus irmãos. Tem muito tempo que eles não dão notícias. E aí, Rodrigo, ele foi caminhando como se fosse daqui, de Lauro de Freitas, sabe pra onde? Pra Feira de Santana. Pra ir atrás dos irmãos. Mais ou menos uns 100 quilômetros. 97, 100 quilômetros. Já pensou? Aí os irmãos viram ele de longe. Quando viram ele de longe, os irmãos já chateados, lá se vem, né? Porque eles tinham inveja de José. E eles ficaram bem chateados. Só que ele foi também saber como os irmãos estavam e levar alimento também para os irmãos. Mas os irmãos pensaram outra coisa. E sabe o que fizeram, Rodrigo? Pegaram José e queriam matar José.
Mas aí teve um irmão que falou, o Rubem, não, vocês não vão matar José. Aí pegaram o Rodrigo, ó, tiraram a capa dele e colocaram ele no buraco. E ele, mesmo assim, Rodrigo, passando por tudo isso, ele nunca questionou a Deus, porque ele era um menino que amava a Deus e que servia a Deus com todo o seu coração e que obedecia todas as regras divinas. E aí, depois nós vamos saber a continuação dessa história. Mas ele, em nenhum momento questionou e ficou lá, Rodrigo, naquele buraco, eles jogaram ele lá no buraco. Ficou lá mó tempão. Foi. Mesmo assim, ele ficou lá confiando em Deus. Isso nos mostra o quê? Que a gente tem que perdoar, mesmo quem nos maltrata, né? Os irmãos... É o que Deus faz todos os dias. Todos os dias Deus faz isso com a gente, né? As pessoas às vezes nos maltratam, às vezes a gente maltrata outras pessoas, não é? Mas a gente tem que pedir perdão e sabedoria. Amar o próximo. Isso, tem que amar o próximo perdoando, não é? Então, vamos orar agora, Rodrigo? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre coloca em nosso coração para perdoarmos, Senhor, aqueles que nos maltratam. Nos abençoa, que nós possamos sentir a Tua presença e nos dá um sábado na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.